Nós vamos dar continuidade à nossa série de 1 Coríntios. E a mensagem de hoje, o tema dela é a busca pela verdadeira maturidade cristã. A busca pela verdadeira maturidade cristã. Certa vez eu acompanho algumas páginas de Instagram de artes marciais. E eu vi um atleta, um competidor desse esporte, ele dando uma entrevista. E ele, hoje, ele já é não só competidor, mas ele já é mestre, já treina vários outros atletas. E ele disse o seguinte: 90% do tempo que você gasta no treino é para te fortalecer, para te ensinar, para te fazer ganhar estrutura. Mas na hora da luta, na hora do treino, é 90% o corpo e 10% a mente. Na hora da luta, é 90% a mente e 10% o corpo. Por que ele estava dizendo isso? Porque você pode até, como atleta, estar bem preparado, cheio de teoria, exercícios de repetição sobre saber o que fazer, na hora que fazer, cada golpe que você vai dar, mas na hora que a luta começa, é a sua capacidade de controlar as emoções, de refletir nas suas ações, de pensar rápido, de ter de fato uma mente bem desenvolvida, é que é um grande diferencial nesse esporte, segundo a entrevista que o atleta, o professor lá estava dando. Por isso que o número de lutas de um atleta é um grande diferencial no esporte. Porque o número de lutas que um atleta já teve revela o nível de maturidade que ele tem em competições. Ou seja, é a grande diferença que mostra o que ele realmente sabe no mundo real. O que ele realmente sabe na hora do vamos ver, na hora em que a batalha chegou. Por esse motivo, irmãos, a gente precisa entender que maturidade não se refere a quanta teoria você tem, mas sim o quanto você experimentou e praticou daquilo que você aprendeu. Isso é maturidade. A vida real só funciona com sabedoria real. Às vezes a teoria pode até ter aparência de verdade, ter aparência de maturidade, mas quando a vida real chega, você vai saber se de fato aquilo que você aprendeu teoricamente tem base ou não. O problema da igreja de Corinto é que eles se encantavam com a sabedoria humana, que tinha a aparência de ser solução, uma solução inteligente para tudo. Era como se a obra de Cristo, para poder avançar, precisava fazer uso dessa sabedoria. Sem essa sabedoria, a igreja não avançaria. A cruz é insuficiente. Precisa dar uma mãozinha para que a mensagem possa avançar. Se no lugar de um pastor, talvez, a igreja de Corinto pensava, no lugar de um pastor, se nós tivéssemos um filósofo grego aqui e assumisse a igreja, talvez a coisa andasse mais rápido. Mas é exatamente isso que Paulo vai mostrar. Que toda a aparência de inteligência e maturidade neles, tudo aquilo que eles achavam que era maturidade, não passava de atitudes imaturas, que gerava ainda mais perdição e que estagnava a verdadeira obra de Deus na igreja de Cristo. A obra de Deus se realizava com aquilo que o mundo despreza. O que o mundo valoriza só produz mais e mais dor. É isso que Paulo quer mostrar. Uma igreja madura é fruto de uma sabedoria real e prática, e não de falácia e ostentação. Essa semana eu estava participando do processo de correção do livro, o novo livro que vai sair pela Visão Cristã, Vencendo a Incredulidade, do Charles Spurgeon. A gente estava corrigindo o material do Spurgeon, e eu estava admirado com a inteligência, a capacidade que o Spurgeon tinha de expor o seu pensamento.
E Spurgeon era considerado o príncipe dos pregadores. Foi um dos maiores pregadores que já se levantaram na história. E a gente admira que ele era um ótimo pregador, mas só que Spurgeon não era só um pastor, ele também era ele era um diretor de seminário, ele era um presidente de um orfanato, ele era um bocado de coisa. E hoje o que a gente tem é só pregadores nas igrejas. Só pessoas que administram igrejas. Os pastores perderam a capacidade de impactar o mundo, de ir além do púlpito. E infelizmente o grande fato é que, por que isso acontece? Porque nós valorizamos muitas vezes a aparência, e não aquilo que a verdade realiza no mundo real. Eu posso aqui falar palavras muito poéticas e bonitas para vocês, mas se essas palavras não se apoiarem na verdade real, elas não vão produzir realidade na vida de vocês. Vocês vão sair aqui muito encantados, com palavras difíceis que eu usei, com um discurso maravilhoso, com palavras rebuscadas, vocês vão ficar, caramba, como ele fala bem, mas essa coisa não vai se tornar real para você, porque não passa apenas de discurso. É isso que Paulo quer dizer, não passa de sabedoria humana, não passa de capacidade de ostentação humana. É por isso então que a gente vai entender como é que Deus então realiza esse processo de amadurecimento na vida cristã, por meio da verdade. E é isso que Paulo vai então confrontar a igreja nessa mensagem. Primeiro a gente vai entender a forma como Deus opera para avançar sua obra através da mensagem da cruz. Paulo, irmãos, aqui nessa primeira parte, ele vai mostrar por meio de 3 coisas. Por meio do método, por meio da mensagem e por meio do mensageiro. Ele vai mostrar que as suas intenções não eram intenções de grandeza sob os olhares dos homens e dos grandes daquela época. Mas o desejo de Paulo era unicamente revelar Jesus. O problema de muitos hoje é que Jesus, para muita gente, talvez para você, e aí você precisa trabalhar o seu coração, é que Jesus é encarado como escada, um trampolim, uma muleta para te levar a algum lugar. Muitos pregam Jesus por outros motivos, e não pelo motivo real, que é revelar Jesus, que Ele é o Senhor. O problema é que a sua intenção de mostrar Jesus dessa forma, vai levar você a produzir obras que não exaltam a Cristo. Na realidade, são obras que só vão buscar revelar as suas próprias realizações. Revelar Jesus pelo motivo certo se encontra nas realizações de Jesus e não nas suas. Mostrar as realizações de Jesus humilham as nossas, e muitos não querem fazer isso. Você não precisa fazer força para mostrar quem Jesus é. Não se trata de tornar Jesus Senhor, de fazer Jesus maior, de tornar Ele mais grandioso. Pois Jesus, Ele já é Senhor. Jesus, Ele já é o maior. Jesus, Ele já é grande. O problema é que o mundo é incapaz de perceber o valor do ouro. E por isso, o mundo tem seus olhos maculados, incapazes por causa do pecado. Mas nós não deveríamos ter essa incapacidade de ver o valor que Cristo tem. O que nós somos chamados a fazer, na realidade, irmãos, é revelar a grandeza que Jesus já tem aos homens. Isso não se faz por meio de métodos humanos, pinceladas de sabedoria intelectual, mas com a simplicidade e o poder da mensagem da cruz. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. O verso 1 diz assim, primeira parte, ele vai mostrar o método. Em primeiro lugar, o método. Verso 1, capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, quando ele se refere a mistério de Deus, ele está se referindo ao fato de que havia algo no passado, que havia sido revelado parcialmente, mas que progressivamente seria revelado no devido tempo.
Deus, ele se revela de modo progressivo na história da Bíblia. Ele vai se revelando e ele vai progredindo essa revelação e tornando essa revelação cada vez mais clara e mais complexa, mais elaborada. É assim que vai acontecendo. Quando Paulo se refere, sempre que você vê esse termo, o mistério, ele não está falando daquele mistério que alguns ficam dizendo por aí. É mistério, irmão. Não, não é mistério não, está revelado. O que ele está se referindo é que existia algo que no Antigo Testamento havia sido parcialmente revelado, mas que agora, com a vinda de Cristo, tornou-se, tudo convergiu, se tornou claro, se realizou em Cristo. Tetelestai, consumado, está consumado. Então, quando ele se refere ao mistério, ele está se referindo a essa obra que estava progredindo, que foi revelada completamente em Cristo. É isso que ele quer dizer. Então, olha só, vamos ler de novo com esse entendimento. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, olha aí, ele chegou para um bocado de judeu, para um bocado de grego, de judeu grego, e disse assim: olha, os profetas falaram do servo sofredor. O servo sofredor de Isaías 53 é Jesus. Revelei o mistério. Mistério, irmão. Era até eu te falar. Agora eu te falei. Então deixou de ser mistério. Por quê? Havia sido profetizado e Jesus cumpriu. Então Paulo está dizendo isso. Quando eu cheguei para vocês falando do mistério, esse mistério que com os anos era mistério, mas se tornou revelado, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ostentação de linguagem. Ou seja, tem uns pregadores, olha, eu sei que... Mas tem uns pregadores que usam umas palavras que eu digo, meu Deus do céu, por que esse cara está usando essa palavra? Eu estou falando com português, com nordestino. Analisa, tem pregador que usa umas palavras que você diz, meu Deus, essa palavra, você vai no dicionário para ver. Eu acho que o cara fica em casa buscando palavras difíceis para poder usar no púlpito. Pelo amor de Deus, para que isso? Por que não usa a linguagem coloquial mesmo? Eu sei que eu como pregador, gente, no meio dos pregadores, eu sou meio desprezado, viu, gente? Porque eu tenho esse meu jeito de falar, e às vezes eu falo meio nordestino mesmo, e meio assim, e aí eu sou desprezado, às vezes no meio nos meios campinenses aí, de grandes eloquências. E eu não tenho nem problema com isso, não estou nem aí com isso. Porque o que eu quero falar para vocês entenderem, eu não quero falar para vocês ficarem, olha como ele sabe usar palavras difíceis. Não. Eu quero ensinar você, eu não quero que você fique se maravilhando comigo, não. Eu quero que você fique se maravilhando com o que Jesus fez. Isso é o meu objetivo. E Paulo está dizendo o quê? Eu não vim aqui com ostentação de linguagem. Ou de sabedoria. Com um style, uma coisa bem assim para você ficar, olha como ele é sábio, como ele é inteligente. Tem pregador que fala de um jeito tão difícil, com uma filosofia tão profunda, com uma eloquência que termina a pregação e fez assim, meu amigo, esse cara disse o quê, pelo amor de Deus? Não entendi não, o cara falou de Agostinho, falou de Lutero, falou de Calvino, citou não sei quem, não sei o que lá, falou do grego, falou do hebraico, falou disso, falou daquilo, usou um exemplo de não sei o que, de Epicureu, de Aristóteles, de Platão. No fim, você sai assim, caramba, que cara inteligente, mas você não saiu nada maravilhado sobre Jesus. Está errado isso. E é isso que Paulo está dizendo. Se eu for pregar entre os intelectuais, é claro que eu vou usar uma linguagem mais intelectual, porque eu estou conversando com pessoas que eu vou fazer uso daquele nível intelectual para ganhar a intelectualidade deles. Aí depende do público para o qual você está pregando. Mas se meu objetivo é ensinar a Cristo, ensina a Cristo, meu irmão. Fala da cruz, meu irmão. Para de falar de baboseira, vamos falar de Jesus. Então o primeiro ponto aqui é que Paulo ele apresenta o método dele. Paulo não pregava confiando na sua capacidade de persuasão. Eu já tive a oportunidade de evangelizar amigos, caras muito inteligentes. Tem alguns aqui devem conhecer alguns. Depois quem já trabalhou comigo, depois pergunta, quem você. Eu vou dizer você, não é vergonha dizer não. Caras extremamente inteligentes. A mente do cara parece uma máquina. E aí eu fui, o cara com teologia
filosofia profunda, entendimento profundo. Aí eu fui também. Pai, eu fui lá e pau a pau. Aí eu falando, ele falando, e a gente debatendo, ele debatendo e tal e tal. Eu olhei assim de caramba, eu não sabia que eu sabia tudo isso. No final das contas, o cabo ainda continua incrédulo. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu me esforcei tanto, eu levei minha mente tanto a um nível lá para tentar ganhar a alma daquele cara e eu não consegui. Aí vai que um dia desse, esse cabo passa ali na feira, está seu Zezinho distribuindo folheto, aí diz assim, Jesus te ama, o cabo, aí pronto, aí se entrega para Jesus. E estava eu lá, meu amigo, com o meu tic-teco lá no limite e pronto. E aí? Porque não é assim que acontece. É claro que a gente vai usar o recurso, a retórica, o discurso, não é errado isso. Mas eu não devo apoiar a obra de Deus nisso, achando que só a obra de Deus só acontece se for feito dessa forma. E Paulo está dizendo, olha, eu não fui com vocês confiando na minha capacidade de persuasão. E a segunda coisa que ele vai apontar aqui é sobre a mensagem. Olha o verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo escolheu expor unicamente uma única mensagem: a cruz. Ele disse, eu só quis entre vocês revelar unicamente uma coisa: Jesus. Paulo também vai expor, primeiro ele expôs o método. O método é, eu não fiquei usando de persuasão. Depois ele expressou a mensagem. A minha mensagem era só a cruz. E agora ele vai falar do mensageiro. Olha o verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Alguns comentaristas, eles tentam descobrir que temor e tremor Paulo se referia aqui. Aí tem uma série vou usar uma palavra difícil, de asseverações a respeito desse assunto. Tem uma série de opiniões a respeito desse assunto. E nesse ponto aqui, eu compreendi pela maioria dos comentaristas que Paulo se referia ao ministério, muitas vezes, feito em meio a perseguições, em meio a circunstâncias difíceis, em meio a ameaças de prisão, em meio a açoites, em meio a enfermidades, em meio a condições, tanto na dificuldade do avanço do Evangelho, como também na fragilidade humana. Não sei se vocês lembram em Atos que tem um momento em que o povo ameaça matar Paulo, e os discípulos e os seguidores lá põem Paulo dentro de um cesto de peixe e baixa ele nesse cesto. Coitado, rapaz. Eles jogam ele por cima abaixa ele por cima de uma parede assim para ele não ser morto. O grande pregador, o apóstolo Paulo. E aí nessa condição Paulo diz, eu fui até vocês numa situação de temor e tremor. Eu tinha medo. Eu sabia a minha fraqueza. Eu sabia que eu sou humano. Eu estava num ambiente hostil. E eu não saía lá andando sobre as águas, não, meu amigo. Eu sabia que eu tinha que às vezes me esconder. Eu tinha que correr. Eu tinha que confrontar, mas às vezes eu tinha que ficar calado. Eu fui numa condição de temor e tremor. Em outros momentos, Paulo, em outros trechos, em outras epístolas, ele fala sobre suas fraquezas, diante das avaliações da força humana. A intenção de Paulo sempre foi destacar que o poder vinha de Deus e não da eloquência dele, da sabedoria, da presença ou da força dele. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 13 a 14, diz assim, Paulo diz, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo disse, olha, eu cheguei numa condição muito fraca. Aí você diz, que condição é essa? Eu não sei que condição. Aí você vai tentar investigar, pergunta para ele quando você chegar no céu. Mas ele diz assim, olha, eu cheguei numa condição muito fraca como homem. Uma fraqueza humana muito intensa. Mas vocês me receberam tão bem. Vocês me receberam como se eu fosse um anjo. Paulo estava agradecendo a eles por isso.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 10 e o verso 11, Paulo diz assim, ó. Olha só, Paulo, ele era acusado de ser um pregador fraco. Já parou para pensar nisso? Paulo era acusado de ser um pregador fraco. Olha só, você diz, onde é que você viu isso? Olha a acusação que faziam a Paulo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10 a 11, olha só. Porque as suas cartas dizem, Paulo está dizendo, né, que os acusadores dizem, porque as suas cartas são graves e fortes, mas a presença de corpo é fraca, e a palavra desprezível. Dizem isso de Paulo. A presença de corpo dele era fraca, ou seja, ele talvez não tinha 1,90 m, 2 metros, um homem forte, bonitão. Eu estou aqui para pregar para vocês. Talvez era um cara bem pequenininho, fraquinho, magricélico. Eu vim aqui pregar o seu apóstolo Paulo. Talvez era assim, mas a gente espera o quê? Um loirão, né? 1,90 m, voz forte, musculoso, isso. O cara é presença, o cara tem força, o cara tem... Mas aqui diz, não, a presença de corpo dele é fraca. E a palavra dele, desprezível. E aí Paulo continua no verso 11. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes. Aí o bichinho, se o bichinho fosse brabo, o bicho era um brabo mesmo, viu? É pequenininho, mas era brabo. Se somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presentes. Ele está dizendo assim, se vocês acham que eu sou duro em carta, eu vou ser aí. Quando eu chegar aí, vocês vão ver o baixinho arrochado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10, ele diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Completamente o inverso. A maior preocupação de Paulo era definir qual era o método dele. O método dele era a exposição simples da sabedoria de Deus. Exposição simples da sabedoria de Deus. Qual era a mensagem de Paulo? A cruz. Qual era a condição do mensageiro? Fraco, sem presença e cheio de medo. Para que a partir disso, o verdadeiro poder pudesse surgir a partir dele. Está vendo como é o inverso da natureza humana? E agora, depois que Paulo fala sobre a condição do método, da mensagem e do mensageiro, ele vai falar sobre o poder. Qual é o poder que é liberado nessa condição? Nessa condição de método, mensagem e mensageiro fraco. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Olha só. Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O verso 4, Paulo está dizendo que Deus se revela na simplicidade da mensagem. Deus se revela na simplicidade da mensagem. Para que seu poder se estabeleça com a mensagem e não com o mensageiro. Céus e terra passarão, mas a palavra de Cristo nunca passará. Paulo não está dizendo que não pode ser utilizado recursos retóricos, mas que nossa confiança da ação divina não deve estar contida nas capacidades humanas de discursar. O poder de Deus realizava maravilhas diante de simples exposições da verdade de Deus. É esse o poder que ele está falando aqui, viu gente? Não é ficar rodopiando, dando pirueta. Eita, eu não vim pregar não, eu vim mostrar o poder de Deus. Eita, então bora o poder. Não, tem nada a ver com isso. Ele está dizendo o seguinte, não é o meu poder nem minha eloquência, mas a exposição simples da palavra faz com que o poder de Deus gere mudança na vida das pessoas. Mudanças que a psicologia não consegue, que a medicina não consegue,
que a política não consegue, que a sociologia não consegue, que a filosofia não consegue, mudanças reais, com a simples exposição da palavra. É isso que Paulo está dizendo. Eu não fui com vocês com eloquência, eu fui com vocês com o poder da palavra. E essa palavra mostrou o seu poder entre vocês. Demonstrações de poder no lugar de linguagem persuasiva significava que uma verdade produzia efeito real, prático, sem que precisasse definir de modo complexo ou usando uma retórica para que aquela verdade fosse explicada. Por exemplo, quando Lázaro morreu, as irmãs estavam desesperadas e se encontraram com Jesus. Isso lá em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz assim, ó. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá no verso 40 do mesmo capítulo, Jesus diz: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Olha que frase complexa, olha que retórica, olha que coisa difícil de se dizer. Olha só, foi muito recurso retórico aqui, viu? Foi filosofia profunda. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. É assim que a palavra faz. Tem pessoas que às vezes vêm para aconselhamento bíblico e aí quer uma fórmula bem complexa para resolver o problema da vida dela. Aí às vezes eu chego assim e digo para a pessoa: faça isso. Mas só isso? Sim. Só é fazer isso. A Bíblia está dizendo aqui, ó, mude sua vida. Ah, mas eu vim aqui para você me mostrar os 10 passos para a felicidade, 50 métodos de transformação do meu casamento. Não, faça o seguinte, converse, dialogue. Você está precisando conversar. A Bíblia diz aqui, ó, que as Ah, mas é porque não me ouve. Ó, a Bíblia diz aqui: as feridas do amigo é melhor do que o beijo encoberto. Então, se você precisa resolver, vai lá e fala o que você tem que falar, com amor, e você resolve. Não, mas é só isso, meu querido. Quer o que mais? Quer coisa mais complexa do que isso? Aí a pessoa vai lá crendo e até tenta. Aí, pá, crendo, funciona. Pastor, pelo amor de Deus, aquilo mudou minha vida. Eu digo: olha aí, amém. A palavra de Deus. É só a palavra, gente. Somente isso. Mas não, a gente faz o quê? Não, esse pastor só disse isso. Eu vou lá para o meu terapeuta, para ele falar dos meus pais, da minha avó, da minha mãe, do meu passado, para ele dizer isso, dizer aquilo, citar um bocado de gente e tal. Aí eu pago para o cabo, pronto. Mas a simplicidade do perdoe. Não, tem alguma outra coisa. Não é só você perdoar. Isso no seu coração, sabe qual é o seu problema? É falta de perdão. Perdoe. E vai ser tratado. Não, é porque eu acho que tem outro caminho, tem outro jeito, tem outro método. Perdoe. Aí você vai se sentir livre. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir tratado. É o poder da palavra. Mas a gente não aceita. A gente não quer. E Paulo está dizendo isso. Por que isso acontecia? Porque Deus escolheu realizar a sua obra naquela igreja dessa forma, gente. Olha o verso 5. No verso 5, quando ele diz assim: para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe por que Deus faz assim? Para que você acredite nele. Ele diz assim: fala o seguinte, vai lá e remove a pedra que eu faço a obra. Não, senhor, mas a pedra é muito pesada. Não, mas eu acho que não. Não, vai lá e tira só a pedra, cara. Vai lá e tira a pedra. Confia que eu vou fazer. Não, mas é porque eu acho que deve ter algum método mais complexo para resolver isso. Não, só tira a pedra. Só preciso que você tire essa pedra. Jesus não podia tirar a pedra, né, gente? Podia fazer assim, ó. E a pedra sai. Abra-te, sésamo, a pedra. Pronto, agora, olha só, eu faço o serviço completo. Mas ele chegou lá e disse: tira a pedra ali para eu ressuscitar.
Imagina o povo rindo, tá doido, tira a pedra, fedendo, acaba fedendo, não tem juízo não. Remova a pedra. Agora a gente só faz isso se tiver fé. Deus chega para você e diz o seguinte: perdoa. Não. Perdoa. Eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Por isso que Jesus veio para te ensinar. Pede a Ele. Só é pedir. Mas Ele não vai me ouvir. Incredulidade. Peça. Só é pedir. Só pedir. Só é pedir. Mas a gente acha que é muito melhor o quê? Nessas igrejas que vendem óleo ungido, vende tijolo santo, vende não sei o que lá, aí compra os pau da fogueira santa e vai tocar fogo nela, bota água em cima da TV para ver se a água fica santa. Mas só é você pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Só isso. Mas eu não aceito. Então, infelizmente, procure outro Jesus. Porque esse Jesus aqui, ele conduz a alma à salvação, não por habilidade retórica, mas pelo poder de Deus. O que salva é o poder de Deus que te faz olhar e crer no que a cruz realizou. Deus castigou na cruz o Filho dele para te livrar do castigo eterno. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você é pecador e merece o inferno. Ponto. Que triste, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Então, Deus esmagou o seu próprio Filho em uma cruz para não esmagar você eternamente no inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Você crê nisso? Creio. Então receba. Receba. Não, mas eu preciso fazer algo. Não precisa não. Receba essa mensagem. Receba esse presente. Essa é a mensagem do Evangelho. É tão simples. Mas a gente acha que não. A gente acha que não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Basta crer que Jesus te substituiu numa cruz, pois você merecia a cruz, mas Ele foi no teu lugar por amor. Você crê e recebe esse presente de amor? É só crer e receber. Só pegar suas mãos e dizer assim: me entrega, Senhor. Acabou. Está aí para você. Diante da compreensão de onde de fato está o verdadeiro poder e sabedoria, diante da compreensão que o poder e sabedoria não está em pastor Lázaro, está na palavra. Enquanto o pastor pregar a palavra, a autoridade e o poder está na boca dele. Quando ele passa para as opiniões dele, ele perde o poder. A autoridade do pregador está na palavra, não no pregador. Enquanto o pregador pregar a palavra, a autoridade está ali. Diante da compreensão de onde está o verdadeiro poder e sabedoria, os ouvintes devem ser maduros para receber e experimentar essa sabedoria. Então você tem que ser maduro para aceitar que o Evangelho é simples. Só menina que fica inventando viagem na maionese. Precisa maturidade para entender que o Evangelho é simples. Por isso que você vê tanta gente com sede por teologia brigando por aí. Feito um bocado de bobo, brigando por um bocado de assunto, cada um assumindo um rótulo e dizendo assim: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Por quê? Porque é menino. É menino. Gente madura está preocupada com coisa séria. Menino está preocupado em dividir carrinho, em brigar por causa do Hot Wheels. Então, no fim das contas, gente madura entende a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele é simples, mas é profundo. O Evangelho não é complexo, ele é profundo. Por isso que alcançar sabedoria bíblica é um processo de aprofundamento, não é um processo de extensão. Adquirir sabedoria bíblica não é um processo de extensão do conhecimento, é um processo de aprofundamento. É esse o movimento. No capítulo 2, verso 6, ele diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu vim com sabedoria profunda de Deus e distribuí para gente madura. Mas gente imatura estava atrás de outra coisa.
de sabedoria do mundo, de inteligência humana. Os imaturos estavam lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, eu sou de Cristo. E os maduros estavam lá, fazendo o que realmente foram chamados para fazer. Enquanto uns estavam debatendo, brigando e causando divisão e discórdia e orgulho e vaidade dentro da igreja, os maduros estavam fazendo a verdadeira obra de Deus. E Paulo disse, eu vim aqui com sabedoria de Deus e distribuí essa sabedoria entre os maduros. E eu sei que os maduros receberam. Não a sabedoria dos poderosos, porque só os imaturos é que querem essa sabedoria. É que confiam nela. E aí ele continua, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta. Olha aí, ele está explicando o que é o mistério, né? Estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. O mistério estava oculto e Deus predeterminou que esse mistério seria revelado. E agora esse mistério foi revelado para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O jovem rico chegou para Jesus e disse o quê? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você conhece? Sim, mestre, conheço. Eu sigo todos eles desde a minha juventude. Ah, tá certo. Faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. O rapaz ficou triste e foi para casa. Ele não queria fazer isso. Talvez ele pensou assim, não, tem outro caminho. Tem outro caminho. Esse caminho aí, deve ter algum caminho mais complexo. O que Jesus estava mostrando para aquele homem é que o Deus dele, na realidade, era o dinheiro dele. E ele só seguiria o Deus verdadeiro se ele se libertasse do Deus falso. Você não pode servir a dois senhores. Jesus estava querendo ensinar isso para ele. E na hora que Jesus disse, abra mão desse Deus que você confia, desse Deus do poder humano, e me segue. Ele disse, não, eu não quero. Eu confio no meu dinheiro. O verso 9, dentro do contexto, o verso 9 é um daqueles versos que é tirado do contexto demais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, esse verso é um daqueles versos que são vítimas. É igual aquele versículo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É outro verso vítima de distorções terríveis. Nem olhos ouviram, nem ouvidos. Gente, esse texto aqui, ele está se referindo ao fato de que o plano eterno e maravilhoso e gracioso e grandioso de Deus, um homem jamais concebeu. O homem jamais foi capaz de ver, de ouvir, de penetrar no coração. Os propósitos que Deus tem para nos salvar em seu Filho e através do seu Filho Jesus Cristo, é muito superior à capacidade cognitiva humana de compreender os propósitos divinos. E é nesse sentido que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para salvar o seu povo. Você não tem noção do preço que foi pago. Você não tem mente suficiente para compreender por que os anjos vibraram com a cruz. Apesar de chorarem durante a dor de Cristo, mas eles vibraram com a ressurreição. Jesus, quando venceu a morte, parou o universo. Você não tem noção do que são trilhões e trilhões de anjos vendo aquilo acontecendo. E um terço desses desesperados por sua condenação. A Bíblia diz que 2 anjos destruíram a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades do tamanho de São Paulo. 2 anjos. Acho que não tem um cavaleiro do Zodíaco que tem esse poder. 2 anjos foi lá, bum, destruiu tudo. Jesus disse que ele poderia pedir 12 legiões de anjos. Você sabe o que significa isso? Eu não sei o número, se não me engano, são 10 mil cada legião. Mas aí multiplica aí, depois vai pesquisar isso aí. Se 2 anjos estragaram 2 cidades do tamanho de São Paulo, imagina o que é que 12 legiões de anjos são capazes de fazer. E Jesus disse, se eu pedir para o meu Pai, Ele manda, e é o para a cruz agora. Mas eu não faço isso.
Você sabe o que é abrir mão desse poder para assumir uma dor que não é culpa dele, por amor a um ser tão insignificante como eu? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é os anjos eternos, aqueles que ficam do lado do santo, 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 segurando e cantando santo, 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 olhar e dizer assim: Senhor, como pode nós aqui te servindo e o Senhor sair do teu trono, da tua glória, para ir para lá, para morrer no lugar daquele tipo de criatura? Que mesmo depois de crente é invejosa, é mentirosa, é confuseira, é fofoqueiro. É por eles. Aí ele diz: é assim que eu manifesto o meu amor, o meu poder, a minha graça, a minha misericórdia, a minha bondade. Meu amigo, eu estou só descrevendo para você aqui 1% do que é possível se entender a respeito da cruz. E aí, esse texto, dentro do contexto, Paulo está dizendo o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, tu não sabe o que é o céu, não. Tu não imagina o que é lá, não. Não, mas lá vai ter trabalho. Pelo amor de Deus, tu está preocupado com isso? Ah, mas lá não vai ter casamento. Meu amigo, quando tu chegar no céu, essa terra vai ter sido um sonho para você. Um pesadelo, pelo contrário. Vai dizer: graças a Deus aquilo passou. Porque aqui é maravilhoso demais, aqui é bom demais. Está lá o irmãozinho lá no fim da vida e o povo dizendo: Senhor, não deixa ele ir, não deixa ele ir, não, deixa ele ficar aqui. Olha só. E o irmãozinho dizendo: não, me deixa eu ir, porque lá é melhor, lá é melhor. Quando a gente chegar lá, a gente vai dizer: meu Deus, por que eu lutei tanto para ficar aqui? Para ficar lá, se aqui é melhor. A gente não tem noção, você não tem noção. A sua mente, o seu cognitivo, a sua capacidade humana não consegue conceber. E aí, mais uma vez, aí você vai entender ainda mais o que significa esse texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ô glória, cadê o glória? Amém, olha aí. Que maravilha. Ô mundo, Jesus volta logo e leva a gente. Mas enquanto a gente está aqui, vamos lutar. Vamos pregar o evangelho. Vamos fazer a obra de Deus. E não se trata de coisas complexas para o cognitivo, a mensagem que a gente tem aqui. Não se trata disso. A mensagem que a gente tem aqui é simples. Porque se fosse a mensagem do que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, nem você não ia entender. Então não fique tentando entender o plano de Deus. Mas por que Deus elegeu? Por que Ele escolheu? Mas por que Ele predestinou? Mas por que? Meu velho, quando chegar lá, pergunta. Só aproveita e louva agora. E prega o evangelho. E seja santo. Só isso. A coisa não é coisa profunda para humilhar. Não se trata de coisas complexas para o cognitivo. Mas coisa profunda para humilhar e encantar o coração dos que amam a Deus e são amados por Ele. As coisas de Deus não se compreendem com a força do cognitivo, mas com o quebrantamento do coração. As coisas de Deus não se compreendem com a força do cognitivo, mas com o quebrantamento do coração. É assim que se compreende. Nosso orgulho se transforma em humilhação. Nossa inteligência em adoração. Leia Inteligência Humilhada de João Madureira. Dica de livro para você. Hashtag. A hashtag vem antes. Maturidade é a capacidade de praticar aquilo que se entende como sábio. Maturidade é a capacidade de praticar o que é sábio. Ou seja, uma criança pode ter muito conhecimento sobre muita coisa da vida, da ética, do que é certo a se fazer, mas somente as pessoas maduras sabem o verdadeiro peso e o significado prático dessas verdades. Você vê às vezes um casalzinho de namorado, aí brigando, é porque você me olhou com cara feia. Aí eu digo: rapaz, na hora que vocês tiverem uma lavagem de roupa e um boleto para pagar, vocês param com essa frescura. Mas só eu não digo isso, né? Eu fico só pensando. Aí eu chego meio educadamente e falo: tratem o coração de vocês, porque é importante vocês tratarem e tal. Mas a gente que é casado, a gente não sabe disso. Pelo amor de Deus, vocês estão lidando com uma bobagem dessa. Deixa eu arrumar. Agora não, né? Mas depois de você casar, aparecer um menino, no instante vocês descobrem o que é a vida.
Aí vocês sabem o que realmente tem coisa importante. Um irmão chegou para mim comentando umas situações na família. Ele disse, pastor, eu estou muito triste com isso e tal. E aí comentou a situação da família e tal. Aí ele disse, rapaz, eu já falei tanto para ele não brigar. Eu digo, sabe por que tua família é uma família distante? Né? Eu disse, sabe por que essa família está brigando? Porque não tem motivo para brigar. Se arrumar uma guerra no país deles, no nosso país, o povo para de brigar. As famílias no instante se unem. E para de brigar por besteira. É ou não é? Ou seja, o povo briga porque não tem o que fazer. Porque não tem o que arrumar. Na hora que arrumar um problema de verdade, o cara para de brigar. Para de besteira. Então, maturidade, gente, é você saber encarar a vida real. Você pode até saber, por exemplo, que devemos amar até os nossos inimigos. Você pode até saber disso. Ame os seus inimigos. Você pode até ensinar isso aos outros. Ame os seus inimigos. Mas somente pessoas maduras vão saber o peso de amar os nossos inimigos. Como é difícil. E como é necessário. Não se trata de mera sabedoria teórica, mas de experiência prática de fé. Muitos desses cristãos não tinham palavras bonitas, discursos encantadores entre eles, aparência de muita inteligência, mas quando você olhava para a vida prática e real daquelas pessoas, não passava de meras palavras. Eram apenas crianças dizendo um monte de coisas que decorou, mas não passava de mera ostentação de linguagem, não vida real. Mas como é que eu amplio a maturidade para provar essas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram? Como é que eu então começo a entender mais sobre isso, experimentar mais sobre isso? É aqui que Paulo mostra qual é o mecanismo que Deus usa. O verso 10 ao verso 16. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Como eu compreendo essas coisas? Por meio do Espírito, meu irmão. Espírito Santo. Você não vai conseguir. Olha só. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Vamos lá. Eu não sei como é ser uma mulher. Vocês sabem por quê? Porque eu sou homem. Né? A única pessoa que sabe como uma mulher pensa é uma mulher. A única pessoa que sabe como um homem pensa é um homem. Essa mesma lógica está sendo usada aqui. Está dizendo o seguinte, olha, o espírito do ser humano pensa como homem, pensa como humano. Então o espírito do ser humano sabe das coisas do ser humano. Mas e das coisas de Deus, o espírito humano sabe? Não. Aí ele diz, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eita, como resolver essa equação? E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, como é que Deus resolveu o problema? Nos dando o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós. E quando ele habita, aí eu entendo. Quando ele habita, eu adoro. Quando ele habita, eu clamo, eu oro, eu me alegro. Quando ele habita em mim, eu conheço Deus. Eu experimento Deus. Mesmo que eu não entenda, mas ele está comigo. Eu sei que ele me ama. Mesmo que às vezes eu fique com medo. Mas ele cuida de mim. Ele é real. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. E é por meio desse Espírito que habita dentro de mim que eu sei as coisas maravilhosas que ele fez por mim. Mesmo que a minha mente seja incapaz de entender. Mas o meu espírito, conversando com o Espírito Santo de Deus, entende que coisa grandiosa é a salvação. Obrigado, Senhor, porque eu não entendo o que o Senhor fez por mim, mas obrigado porque o Senhor fez. Os filhos, às vezes, não valorizam o que os pais fazem, até eles se tornarem pais também. Muitas vezes você não valoriza o que Deus faz por você, até um dia você chegar no céu e passar a pensar claramente sobre o que Deus fez. Quando você vê-lo como Ele é, e Ele te vê como você de fato é, aí você vai dizer, rapaz, como eu era pequeno com aquelas minhas preocupações. Como eu era raso com aquelas minhas teorias. Como eu era egoísta. Como eu era fraco. Oh Deus, eu não tinha noção de como o Senhor me amou.
Verso 13, ele diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, ele explica as coisas espirituais por meio de palavras espirituais, entendimento espiritual das coisas. Você pode morrer de explicar para alguém sobre o que é novo nascimento. E Jesus disse para Nicodemos: você não vai saber se não for dado a você. Você não vai conhecer. Porque o Espírito Santo, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido pelo Espírito. Ele vai entender, apesar de não... Ele vai saber, apesar de não entender. Mas ele vai saber. Então, se tem alguém aqui que ainda não se maravilha pelas coisas do Espírito de Deus, pela salvação, se você ainda não adora, se você ainda não se maravilha, eu te convido a pedir para Jesus entrar na tua vida. Eu te convido a crer que o Senhor Jesus pode te salvar. O preço já foi pago. Abra só teu coração hoje, para você receber o Espírito Santo de Deus habitando em você gratuitamente. E você vai entender o que significa a salvação. O teu espírito sente angústia, porque você não sabe para onde vai quando morrer. O teu espírito sente medo, porque você se sente só nesse mundo, lutando pelas próprias forças. Você se sente triste porque a vida parece ser vazia. Mas quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você vai se conectar com algo maior do que você, com algo eterno. E você pode não entender ou pode não ver, mas você vai saber que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, Deus preparou algo muito maior do que essa realidade aqui. E é para essa realidade que nós estamos caminhando. E eu quero te oferecer esse Jesus que pode te salvar, que pode te libertar, que pode fazer o Espírito dele habitar dentro de você e jamais você se perder. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou seja, se alguém aqui não tem ainda a Cristo, você está tentando, pelo método humano, talvez achar Jesus. Talvez eu disser para você que só é você. Deixa eu só facilitar ainda mais para você. Se tem alguém aqui que quer Cristo nesse exato momento, levanta sua mão aí onde você estiver para a gente orar por você agora. Só é você levantar a mão para a gente orar. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus agora? Talvez tenha. Mas você está achando loucura demais isso que eu estou dizendo. Não, ainda precisa de alguma coisa. Ainda precisa de eu resolver alguma coisa. Ainda precisa de eu fazer alguma coisa. Não na realidade não é bem assim. Não é assim. Jesus está aqui, nesse exato momento. O Espírito dele está falando com você. E o que eu estou te dizendo é, se você simplesmente, usar a força, que músculo é esse aqui, Pedro? O nome desse músculo aqui? Pedro, não é o bíceps, não é esse músculo aqui, deltoide, sei lá. Esse músculo aqui, você só precisa fazer isso. Eu vou te dar só isso aqui, não é que o teu músculo vai te salvar. Só levanta a tua mão aí, que a gente vai orar por você. E o Espírito Santo de Deus vai te batizar, vai te imergir na vida cristã. Alguém quer? Eu imagino que tem. Mas é loucura, não é? É verdade. É loucura. É assim que o ser humano pensa. Verso 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está dizendo que a pessoa espiritual, ela tem a capacidade de perceber de maneira muito mais profunda do que a pessoa de uma mente meramente carnal. Um homem meramente ser humano, sem o Espírito de Deus, ele pensa como humano. Mas um homem espiritual, que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele entende as coisas do homem, mas ele tem sua mente aberta pelo Espírito. Então esse Espírito Santo que habita dentro dele,
capacita ele não só a compreender as coisas de Deus, mas a, por meio da sabedoria de Deus, julgar as coisas do homem. Entendeu a lógica? Se eu sou o homem sem Espírito Santo, eu entendo das coisas humanas. Parou aí. Mas se eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu ainda entendo das coisas humanas, porque eu tenho um espírito humano dentro de mim. Mas agora com o Espírito Santo de Deus, eu tenho um plus, eu tenho um turbo, que agora vai me ajudar a, por meio da mente de Deus, refletir sobre a minha própria condição humana. E eu vou olhar para mim como quem olha de fora e julga o próprio coração. Não é assim, crente, que a gente vive? É exatamente assim. Tem hora que a gente diz assim: meu Deus, me tira de mim porque eu não me aguento. Porque o teu Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você está dizendo: tu está errado, tu está errado, tu está errado, tu está errado. Tem até um rios assim, né? Tudo que eu faço está errado, não sei o que lá está errado, está errado, está errado, está errado, mas está errado mesmo. E o Espírito Santo diz: não, tu está errado, aqui tu está errado, tu está errado, está errado, aí está errado, está errado. Aí, pelo amor de Deus, Espírito Santo, o senhor está dizendo que eu estou errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Muda de vida, muda de vida, muda de... É assim a vida do crente. Mas aquele que é só humano, só sabe das coisas do homem. Aí vai pensar: não, é porque eu acho que Freud, é porque eu acho que é Aristóteles, é porque eu acho que... Mas eles só sabem das coisas de homem, das coisas humanas. Mas nós temos a mente de Cristo em nós. É isso que Paulo está dizendo. Somente o Espírito Santo pode abrir os olhos do teu coração para ver o verdadeiro poder de Deus, para obedecer ao Senhor com amor. Peça a Ele: abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Não é aquela música não, né? Quero te ver. Gente, o raciocínio de Paulo sobre maturidade nos mostra que a maturidade é desenvolver a mente de Cristo. É olhar para as coisas sobre a ótica eterna. Tem um outro texto que Paulo diz o seguinte: olha, eu prossigo para o alvo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu foco, eu olho e digo assim: é para lá que eu vou. E eu continuo a andar, igual aquele filme, continuo a nadar, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo a chegar. E Cristo já me deu o mapa. Então eu não vou ficar preso com picuinha humana. Mas é porque é Bolsonaro, é porque é Lula, é porque é bibibi. Eu vou prosseguir, meu amigo. Meu reino é maior. Minha pátria é muito superior a esse Brasil. É muito maior. Eu vou prosseguir. Ah, mas minha família está com picuinha. Deixa a picuinha e vai, meu irmão. Paulo então vai fechar o raciocínio. O seu raciocínio lá em 1 Coríntios 3:1. Vocês lembram o que foi que eu fiz? Eu peguei a primeira mensagem eu preguei a parte... capítulo 1, aí eu pulei o capítulo 2 e fui para o capítulo 3. E agora eu voltei para o capítulo 2 para explicar a sabedoria de Deus, porque Paulo ele está falando do problema. O problema de vocês é imaturidade, vaidade, orgulho. A igreja estava morrendo nessa coisa. E a primeira mensagem foi: o problema de vocês é esse. Consertem a vida de vocês. Olhem para a sabedoria de Deus. Aí eu voltei para a mensagem e disse: olha a sabedoria de Deus, o que é superior à sabedoria dos homens. E essa mensagem hoje é: olha como Deus faz para te dar a sabedoria dele. Ele te dá o Espírito. Para desenvolver uma mente de Cristo em você. Para você pensar igual Jesus. Mas não acho que é por osmose não. Você tem que ler Bíblia, viu? Para aprender a pensar como Jesus, viu? Não acho que é assim: eu vou ficando assim e vai fazendo o upload. Download da mente de Jesus. Não, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que ter vida cristã, tem que ter comunhão com os irmãos, para você amadurecer. Tem que ter tribulação na vida. É assim que funciona, para você ter a mente de Cristo. Mas no capítulo 3, o verso 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Aí ele chega e diz assim: olha, mas vocês estão agindo de maneira diferente. E olha só, verso 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida. Olha o verso 3: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que
Isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ou seja, será que você não tem a mente humana, no lugar de ter a mente divina? Será que não é esse o problema? E aí ele continua. Até que no capítulo 3, no verso 18, ele fecha o raciocínio mesmo, dizendo assim, ó, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são pensamentos vãos. Verso 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aí ele fecha essas 3 mensagens assim. Ele vai dizer, entenda uma coisa, vocês não pertencem a Paulo, vocês não pertencem a Apolo, vocês não pertencem a esse mundo, vocês não pertencem à Batista da Graça, ao emprego de vocês não pertencem a Bolsonaro, a Lula, vocês não pertencem a nada disso, vocês não pertencem a nenhuma picuinha dessa que vocês estão criando, vocês pertencem a... Essas coisas é que pertencem a vocês, servem a vocês. Essas coisas estão ali, por quê? Mais uma vez, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, a sua vida é muito maior do que essas picuinhas, e essas broncas, e essa falta de... e essa meninice que muitas vezes a gente vive. Sabe por que a gente é imaturo? Porque a gente se pega com coisa pequena, e fica brigando, e fica nhenhenhen, com coisa que não presta, com coisa que vai apodrecer, com coisa que vai enferrujar, com coisa que vai quebrar, e coisa muito maior, muito superior a gente despreza. E se a gente tiver a maturidade, a mente de Cristo, a gente vai olhar que todas essas coisas são passageiras, elas servem a nós, para nós servirmos a Cristo, e no fim pertencemos a Deus. Paulo então mostra, irmãos, que a obra do poder de Deus não repousa no método, no pregador, mas na mensagem da cruz. O Espírito Santo é quem revela e mora em todos aqueles que amam o Senhor. Porque é esse Espírito que pega a mensagem da cruz e aplica nos corações, nas mentes, para que nós possamos praticar a sabedoria e assim desenvolver a mente de Cristo. Quer amadurecer, meu irmão? Seja crente de verdade. Você já tem o Espírito Santo dentro de você? Você já tem mestres que ensinam a Bíblia para você? Apolo, Paulo, Cefas, Lázaro. Você já tem o Espírito Santo. Você já tem uma igreja, uma comunhão. Você já tem tudo. Seja crente. Desenvolva a mente de Cristo.